A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 51, que diz assim: O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. O título da nossa reflexão deste dia é Perguntas e Respostas. Esse versículo que nós lemos, ele está no contexto de Marcos 10, dos versos 46 ao 52, que fala acerca do cego Bartimeu. Fala que o cego Bartimeu, ele recupera a sua visão. O cego Bartimeu, ele vivia sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, diz a palavra. E eu entendo que nesse contexto onde ele estava envolvido, Bartimeu era um homem que estava ali, eu conjecturo, vários dias à beira do caminho. Passava dia, entrava dia, ali estava Bartimeu sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Em que circunstâncias ele vivia? Ele vivia com diversos questionamentos em seu coração. Ele devia ter em seu coração diversas perguntas, necessitando de respostas. Mas Bartimeu era um homem que estava sem esperança. Bartimeu era um homem sem perspectivas. Posso dizer que sem projetos novos, sem alegria, sem fé, sem respostas, como eu disse. Eu imagino também que nessa situação onde ele era cego e ficava pedindo esmolas, ele também tinha sua autoestima baixa, ou seja, sem autoestima elevada, sem amigos, eu imagino que sem paz no seu coração, sem apoio. Então Bartimeu vivia um tanto quanto sofrendo, fruto de tudo aquilo que ele estava passando por conta da sua cegueira. Bartimeu, quando ele ficou sabendo que Jesus Cristo estava passando, Bartimeu começou a clamar. Ele começou a ver que a resposta que ele precisava poderia ser dada por aquele que tinha todo o poder, que curava, que ensinava, que orientava. E ele ouviu Jesus passar. E ele, como eu disse no início, ele estava sentado à beira do caminho. Bartimeu, ele se levanta. Ele se levanta e começa a clamar. Por quê? Porque ele sabia que aquele a quem ele estava direcionando o seu clamor era suficiente para responder aquilo que no seu coração havia de pergunta. E ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse clamor incomodava outras pessoas. Essa busca, essa necessidade incomodava as pessoas que estavam ao seu redor, até os discípulos de Jesus, para que ele parasse, para de incomodar o mestre. Mas essa atitude de Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Jesus Cristo recebeu a fé deste homem como algo diferente. Jesus Cristo sabia de todas as coisas. E Jesus Cristo mandou chamá-lo, porque chamou a atenção de Jesus e os discípulos chamaram. E a palavra diz da seguinte forma: E chamaram o cego anônimo, levante-se, ele o está chamando. E a Bíblia diz que ele, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E é neste momento, neste encontro entre o cego Bartimeu e Jesus, é que surge a pergunta. Jesus Cristo pergunta para ele: O que você quer que eu lhe faça? Essa poderia ser uma resposta grande por parte de Bartimeu. E ele diz: Mestre, eu quero ver. A pergunta de Jesus foi: O que quer que eu lhe faça, Bartimeu? E a resposta de Bartimeu é: Eu quero ver, eu quero enxergar.
Eu quero ter a oportunidade de enxergar a tua face, Jesus, que eu não enxergo. Eu quero ter a oportunidade de ter a minha esperança renovada, de ter minha perspectiva renovada, meus projetos, a alegria, a fé, a minha autoestima. Eu quero ser útil na sociedade em que eu vivo. Eu imagino que tudo isso possa ter passado e muito mais na cabeça de Bartimeu quando ele responde a Jesus dizendo: eu quero voltar a ver. Bartimeu, cabe ressaltar, ele não precisou ver Jesus para crer que ele era capaz de transformar a sua vida, até porque ele era cego. Bastou ouvir, e ao ouvir que Jesus estava passando pelo caminho, para acreditar no poder do Senhor para mudar a sua história, para mudar a sua vida por completo. E aqui cabe uma reflexão. A palavra de Deus nos diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Bartimeu ouviu e acreditou. E nós? Nós também temos que acreditar na palavra de Deus, que Jesus é capaz de transformar as nossas vidas, de transformar outras vidas que estamos intercedendo. E Jesus Cristo é aquele que nos dá nos faz as perguntas e quando nós respondemos, ele nos abençoa a seu tempo. Bartimeu estava à beira do caminho, mas teve a sua vida transformada quando tomou a atitude de sair da beira e se colocar no caminho. E nesse caminho estava Jesus. E Jesus mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Bartimeu preferiu sair daquela vida de miséria. Bartimeu, ele teve algumas atitudes de Bartimeu, fizeram com que ele saísse da beira do caminho e fosse para o caminho que era o próprio Jesus. Que ele tivesse um encontro com Jesus. Bartimeu fez a parte dele. Bartimeu não ficou somente achando que a partir do momento em que ele ouviu falar de Jesus era o suficiente. Não. A fé é importante, mas a atitude também, porque a fé é a atitude de fé. Ele levantou-se. Ele foi obediente. Quando os discípulos falaram, levante-se, Jesus te chama. Ele teve fé, sabendo que Jesus Cristo era capaz de curá-lo. Ele não deu ouvidos às vozes contrárias que, enquanto ele clamava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e as pessoas pediam para ele calar a boca, ele não deu ouvidos. Ele olhou para ele pela fé, ele não enxergava, mas pela fé ele mirou o seu pensamento, os seus olhos espirituais para Jesus, porque ele sabia que Jesus Cristo era capaz de transformar a sua vida. Ele clamou em alta voz para que o Senhor Jesus Cristo se compadecesse dele. E ele com isso chamou a atenção de Jesus. Após essas atitudes, foi que Jesus Cristo fez a pergunta: o que você quer que eu lhe faça, Bartimeu? Como eu disse no início, ele podia dar diversas respostas. Eu quero voltar a ver, quero ter uma carruagem nova, eu quero uma casa transformada, renovada, eu quero filhos abençoados. Ele podia pedir qualquer coisa, porque Jesus Cristo franqueou a ele esta pergunta para que ele respondesse. Mas não. Bartimeu pediu para voltar a ver. Porque naquele momento voltar a ver significava mudança total. Ele ia enxergar aquele que o salvou face a face. E ele disse: mestre, eu quero ver. E a fé de Bartimeu fez com que ele tivesse realmente a resposta de Jesus dizendo: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E o que isso significa para mim e para você hoje? Jesus Cristo é o mesmo. As necessidades, cada um possui as suas. As demandas, as dúvidas. Jesus Cristo está perguntando para você e para mim neste dia. E essa palavra falou muito ao meu coração justamente em momentos em que eu estava querendo realmente uma resposta de Deus para algo que estava me incomodando. O que você quer que eu lhe faça? Jesus pergunta para você. E qual será a sua resposta? O que você quer? Deus
por meio da sua palavra, está nos franqueando esta pergunta. Eu não sei qual área da sua vida precisa de resposta, mas você sabe, Deus sabe. Mas o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele é capaz de transformar a nossa história, de responder aos nossos questionamentos, de nos dar a vitória que tanto precisamos. A nossa fé é o firme fundamento. Nós temos que acreditar em Cristo, que está à direita do Pai, intercedendo por nós para nos conceder a vitória. De repente você está precisando de uma Jesus Cristo está te perguntando algo e você está com a seguinte resposta: Senhor, eu preciso de vitória no meu casamento. Eu preciso de vitória no meu trabalho. Eu preciso de saúde, Senhor. Eu preciso de paz. Eu preciso realmente me aprofundar mais na intimidade contigo, Jesus. Eu preciso abandonar o pecado que me aflige, Senhor. Essas e outras podem ser as respostas que você está dando à pergunta de Jesus neste momento. O que você quer que eu lhe faça? O Senhor está disponível para mim e para você, assim como esteve para Bartimeu. Mas façamos como Bartimeu, que tomou atitudes. Levante-se, saia da beira do caminho, vá para o caminho. Clame ao Senhor em oração, busque ao Senhor, se derrame diante de Deus. Não dê ouvido às pessoas que muitas das vezes podem querer te tirar desta sintonia, quererem colocar no seu coração que você é fanático, que você é lunático. Não dê ouvidos. Bartimeu não deu ouvido a essas vozes contrárias. Ele continuou focado em Jesus. Que você também, que eu também, que nós estejamos focados em Jesus. Que nós possamos ser obedientes, em buscar a Deus, buscar a sua palavra, que desta forma nós iremos sim chamar a atenção de Jesus, que prontamente vai nos perguntar o que quer que eu lhe faça. Você sabe, caro ouvinte, o que você realmente está precisando. Coloque, tenha a fé que Bartimeu teve, tenha as atitudes que Bartimeu teve e acredite que o Senhor Jesus é capaz de transformar tudo aquilo que você acha que é impossível, para Jesus não é. Jesus Cristo é todo poderoso. Ele sabe quem você é, sabe da sua estrutura, sabe até onde você pode ir. E Ele está com a resposta para você dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé em mim abriu essa porta, a tua fé em mim fechou essa porta. Porque às vezes Deus fecha algumas portas porque elas não são boas para nós. E o diferencial do Bartimeu, que é o que tem que ser para mim e para você, é que quando nós recebermos a vitória, fruto da pergunta, da nossa resposta, e vem a vitória. Não saia do caminho. Não busque a Jesus pelo que Ele pode fazer somente. Busque a Jesus e ande com Ele pelo que Ele é. Porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Bartimeu recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Que essa palavra possa realmente falar aos nossos corações. Jesus Cristo tem perguntas. O que quer que eu lhe faça? E as respostas? E as respostas? Você vai dar. E a conclusão disso tudo é a vitória na sua vida e a comunhão com o Senhor Jesus pelo caminho. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.